Chegou, portanto, a vez de Lula bater forte nos bancos e se vingar como, historicamente, ele vem batendo nos banqueiros, como bom comunista que é? Será que mais uma vez o Brasil pagará pelo seu projeto de controle e ficaremos inertes sem fazer absolutamente nada? Enquanto isso, o que fazer com os nossos investimentos? É isso que a gente vai abordar nesse vídeo. Antes de tudo, meu nome é Bruno Muso, eu atuo há 19 anos no mercado financeiro com alocação de carteiras, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. A ideia aqui é trazer uma ideia de reflexão, aprofundarmos onde a grande mídia não nos leva. Em um país onde cada vez mais pensar de forma crítica está sendo proibido, como se tudo fosse o senso comum, você deve pensar como eles querem. E se você não o fizer, será muitas vezes punido por isso. A ideia desse canal é justamente fazer com que a gente possa expandir a nossa forma de pensar. Se isso te ajuda, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho, dê o joinha, isso ajude que o YouTube distribua esse tipo de conteúdo. Pois bem, vamos adiante. Historicamente, Lula sempre bateu nos banqueiros, como bom comunista e treinado nas trincheiras de Cuba que é. Mas ao mesmo tempo fazia carinho nos bastidores, se encontrando com todos os banqueiros, fazendo políticas perversas econômicas que sempre mantiveram o Brasil com taxas de juros alta para controlar o expansionismo fiscal e os gastos públicos exacerbados. Isso pressiona a inflação e obriga o Banco Central a subir as taxas de juros. Taxas de juros mais altas acabam por prejudicar a economia, mas se você tem um capital alocado, você pode fazer com que o teu capital renda mais, mas tira poder de compra dos mais pobres. Portanto, a grande farsa do Lula, da esquerda no geral, de sua política de preocupação com os mais pobres. Não, ele sempre mantém taxas de juros mais altas, oriundas dos seus gastos exacerbados, e isso, obviamente, ativa ainda mais a diferença social. Portanto, o Estado é o culpado e não a solução para essa diferença social. O que nós vemos no Brasil hoje, com a lei Magnitsky, que está em curso, é que basicamente ela é extremamente forte. Imaginemos que os bancos aqui no Brasil não queiram respeitá-la. Portanto, sigam a ordem do Supremo Tribunal Federal de que as ordens devem ser respeitadas aqui internamente. O banco se vê, obviamente, numa sinuca de bico. Grande parte dos seus clientes daqui tem capital lá fora. Esse é o meu mundo, eu vivo isso diariamente. Ou seja, se eles respeitam o STF, eles podem ser punidos lá nos Estados Unidos. Vale lembrar que o BNP Paribas, o banco francês, já foi punido com uma multa de 8,9 bilhões de dólares por não cumprir essa mesma lei. Ou seja, o que nós vemos é que um banco não apenas deixaria de atender os seus clientes aqui, como toda e qualquer operação dele pode ser punida lá fora, retirada do SWIFT, que é o sistema de pagamento internacional, sistema de mensageria entre os bancos no mundo todo, e que grande parte desses pagamentos são liquidados em dólares. E dessa forma, o banco começa a ficar estrangulado. Imagina, por exemplo, como grande parte dos bancos tem uma rede de disponibilizar crédito em dólares para os exportadores. Isso também não mais poderia ser feito. Ou até mesmo toda a sua operação nos Estados Unidos ou com cartões americanos teria que ser simplesmente extinguida. E mais, vale lembrar que toda a infraestrutura de nuvem para capacidade de arquivar tudo que o banco faz é feito pela AWS ou Microsoft ou Google. Isso significa que são empresas americanas, ou seja, se o STF quiser escalar, isso pode simplesmente dar um apagão no país como um todo. E mais uma vez, será que a elite política formada por meia dúzia de pessoas tem a capacidade de parar o país? Se sentem tão deuses dessa forma? É melhor não duvidar deles. Afinal de contas, se sentem deuses. Portanto, o STF está peitando o governo americano e nós podemos pagar essas contas, e é justamente por isso que eu acho que é muito improvável que cheguemos nesse ponto. O país pode simplesmente sofrer um apagão por completo de mensagens, de e-mails, de absolutamente tudo, se uma empresa americana tiver que cancelar toda a relação que ela mantém com o Brasil ou um apagão no sistema financeiro como um todo.
Dessa forma, fica muito mais claro que os deuses no Supremo Tribunal Federal Brasileiro ficaram ofendidos pelo simples fato de perceberem que os seus poderes não são ilimitados, que há quem possa pará-los, porque infelizmente aqui no Brasil a grande parte não consegue pará-los e muitos ficam inertes e aceitam a própria autocensura. Portanto, eu acho que é inevitável que o Banco Central do Brasil em algum momento terá que intervir junto ao STF e ao governo federal e explicar os verdadeiros riscos do que está por trás disso tudo. Teriam eles que salvar bancos? De novo, não acredito que chegaremos nesse ponto que o Banco Central poderá intervir e deverá intervir nessa questão. Ainda mais que nós já vemos inícios de toda a interlocução dos bancos com o Supremo Tribunal Federal, que não é de hoje. Afinal de contas, o Brasil é um feudo, um mercado amplamente fechado, oligopolizado, em que poucos podem se tornar gigantes, graças às amarras estatais, aos custos de absolutamente toda a burocracia brasileira. Mas nessa interlocução que vem acontecendo nos últimos dias, banqueiros dos principais bancos do Brasil, inclusive chegaram a propor aos ministros do STF que eles abram as suas contas em cooperativas. Os deuses do Supremo Tribunal, obviamente, negaram esse fato e disseram que não o fariam, que manteriam as suas contas como se eles não tivessem entendido, ou se for proposital, que essa lei é aplicada nos Estados Unidos e que empresas americanas ou brasileiras que também atuam nos Estados Unidos sejam obrigadas a cumprir a lei que está sendo executada nos Estados Unidos e não aqui no Brasil. Portanto, a coisa pode ser bastante dramática se esses semideuses, apoiados pelo governo federal, continuar nessa escalada completamente irracional. É como se a formiga tentasse ganhar do próprio tamanduá. Uma formiga contra um tamanduá. É simplesmente impossível. E ontem, na terça-feira, quando o ministro Flávio Dino escalou, falando que a lei deveria ser cumprida aqui no Brasil, os mercados sofreram bastante. A Bolsa Brasileira caiu mais de 2% e os bancos perderam, no geral, mais de 41 bilhões de reais. Obviamente, o Banco do Brasil foi o que mais sofreu, ainda mais que há poucos dias saiu o balanço do Banco do Brasil. O retorno sobre o patrimônio líquido despencou, pouco acima de 8%, enquanto outros bancos tiveram acima de 25%, outro na casa dos 23%, 24%, outro na casa dos 14%. Estou falando aqui dos principais bancos: Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil. O Banco do Brasil apresentou ainda lucro, mas numa margem que despencou e a inadimplência subiu muito. Ele foi, obviamente, o que mais sentiu na Bolsa ontem, chegou a cair mais de 7% ao longo do período e hoje estamos vendo uma certa reação do mercado em que o Ibov atua praticamente no 0 a 0. Os bancos, olhando aqui nessas ações mais abaixo, o Itaú subindo 0,08, agora meio-dia que eu estou gravando, Itaúsa subindo 0,2, Bradesco caindo 0,06, Banco do Brasil caindo novamente 0,2%, portanto, ainda sentindo tudo isso, mais uma vez a política interferindo no mercado brasileiro, o que expõe todo o risco que nós vivemos, insegurança jurídica, insegurança institucional, e isso acaba por precificar esses ativos. Vale lembrar também que no balanço de pagamentos, que eu já fiz um vídeo explicando isso detalhadamente como funciona, basicamente as duas principais contas são as transações correntes, em que o Brasil é deficitário, e a conta financeira. Nessa conta financeira, o Brasil é superavitário. Significa que a conta financeira, que tem superávit, financia o déficit das transações correntes. Tudo que o Brasil negocia com o exterior em produtos, serviços, renda e investimentos. Ou seja, a conta financeira, que tem aqui os investimentos estrangeiros no país, financiam o déficit de transação corrente. Qual é o maior investidor no Brasil de longo prazo? Disparado os Estados Unidos, que investem 4 vezes mais do que o segundo colocado, que é a Espanha. E a China encontra-se na quarta, quinta posição, com investimentos bem abaixo
do que os americanos. Isso significa que os Estados Unidos já começam a diminuir os seus investimentos de longo prazo no Brasil. Afinal de contas, em meio a essa insegurança jurídica, quem é que irá continuar investindo para 5, 10, 15, 20 anos se você não sabe o que acontece amanhã? E muitas vezes no Brasil até o passado é incerto, quando o STF resolve comandar absolutamente tudo. Os Estados Unidos diminuindo esses investimentos de longo prazo significa que a nossa balança de pagamentos poderá chegar no momento de déficit onde o hoje superávit da conta financeira não seja mais capaz de financiar o déficit em transações correntes. E aí o que sobra? Usar as nossas reservas internacionais da ordem de 340 bilhões de dólares. Só que as nossas reservas internacionais, por volta de 80% dela, estão justamente em dólares. E não é que tem dólar físico. As reservas internacionais são comprando título público americano, título da dívida americana, que os Estados Unidos pode, no eventual extremismo, congelar essas reservas. E o Brasil entra numa crise de balanço de pagamentos que sempre é altamente inflacionária. Portanto, acho que isso é improvável. O Banco Central deve alertar o próprio governo e o STF desses riscos de parar o país por completo e, portanto, isso apresenta algumas oportunidades de ativos que estão extremamente baratas ou até mesmo na renda fixa, como eu falo, e deixo o link aqui embaixo, brunomusa.com.br/investimento no singular, e vai ser um prazer, eu mesmo falo sobre isso. Agora, volto na pergunta inicial do vídeo. Será que chegou a vez de Lula tentar bater de frente com os seus inimigos que sempre ele fez carinho nos bastidores? Pois é, agora que o Centrão está abandonando o Lula, a sua popularidade cresce um pouco agora por conta do tarifaço. Eu acho que isso é um voo de galinha, porque os efeitos econômicos tendem a ter a população punindo ao governo de turno, e ainda mais às vésperas de eleições, fazendo mais populismo com a inflação já pressionada, tende a pressionar ainda mais. O abandono do Centrão, a economia patinando, a inflação pressionando aos mais pobres, uma nova direita surgindo, que eu tenho várias divergências dela, eu sou muito mais da escola do Milei, mas de qualquer maneira acredito que essa nova direita que se apresenta, seja o Tarcísio, seja o Zema, ele vem com um choque fiscal extremamente importante que faz com que esse ambiente hostil de negócios diminua no Brasil. O mercado tem um espaço gigantesco para crescer e, portanto, o governo hoje ele está isolado e aí ele se mostra quem ele verdadeiramente é, se ele quiser continuar escalando essas brigas contra os banqueiros. Inclusive, alguns relatos falam do André Esteves, fundador e principal dono do BTG Pactual, empresa que nós aqui no Brasil usamos para fazer os investimentos dos nossos clientes, foi até Brasília e não foi recebido por Lula na semana passada. Portanto, essa crise pode escalar e, portanto, chegou a vez de Lula bater de frente com os bancos. Eu acho muito difícil. Os banqueiros, como são poucos de um mercado oligopolizado, como eu falei aqui no Brasil, têm um poder muito grande. Imagina se eles simplesmente fecharem a torneira do crédito, em 10 minutos eu acredito que esse governo cai por completo. Portanto, é uma briga perigosa. Enquanto isso, os ativos podem precificar, podem sofrer ainda mais, e isso me parece oportunidade em uma mudança que parece estar acontecendo no Brasil para 2026 e que assim seja. Caso contrário, nós amargaremos uma crise ainda maior que demorará mais anos para que a gente possa trazer as contas públicas a um patamar razoável novamente. O grande ponto que chama atenção é: será que nós continuaremos vendo 1, 2, 3 ou 4 ministros usando o Estado para resolver os seus problemas pessoais? E vale lembrar, quem é o Estado? O Estado somos nós que financiamos, mas são eles que têm a capacidade de tomar decisões unilaterais e chamam isso de democracia, onde a sua vontade não vale absolutamente nada, onde Pix é cancelado, empresas são censuradas, censura prévia, as pessoas presas sem julgamento. Mas quando uma lei chega no ministro, aí são atos antidemocráticos. É a inversão de valores, mas isso nem cabe discutir agora. O que nós temos que fazer é mais pressão, e aqui, como esse canal tem o grande foco da parte econômica, macroeconômica e investimentos, a gente alinhar todo esse cenário político procurando essas oportunidades. Portanto, o Estado, no fundo, são eles, e nós somos apenas obrigados a financiar. Nós pagamos impostos para não sermos presos e não porque a gente acha que vai ter algum tipo de retorno. E a pergunta é: até quando vamos pagar para o Estado salvar individualmente uns poucos que se acham semideuses? Pensemos
e compartilhe. Seguimos.